Fala aí, pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de verão do zero ao trade, curso de verão, curso de férias, né? Olha só, pessoal, hoje eu vou passar para vocês aqui um pouquinho sobre gaps dentro do gráfico, né? O que são esses gaps que aparecem? Os gaps nada mais é do que uma lacuna que fica ali, um vazio entre um candlestick e o outro. A gente já fez ali a aula de candlestick, formando ali, né, o que significam cada candlestick e o resumo, que inclusive a gente usou muito ali do Oliver Velez, porque ele resume com bastante maestria ali o movimento dos candlesticks, e os gaps eles trazem aí um certo auxílio, principalmente quando se trata do mercado de ações. Nessa aula de hoje eu vou estar usando como referência bibliográfica o livro aí da Barbara Rockefeller, né, Análise Técnica para Leigos. Esse livro é muito bom para quem está começando, inclusive indico aí para que vocês comprem esse livro, um livro de fácil leitura e que vai ajudar bastante. Vamos compartilhar a tela aqui então, junto com vocês. Vamos dar aqui o share screen. Aqui, pessoal, eu estou com o índice Bovespa, né? O índice Bovespa não é comum ter gaps dentro do índice Bovespa. Por quê? Porque o índice ele é uma média ponderada das ações. Então, ele sempre vai estar fazendo sua abertura de acordo com o fechamento e sempre com preenchimento de barra. Mas quando você vai, por exemplo, para o mercado futuro, né? Aqui eu tenho o mercado futuro. Aí eu já consigo ver alguns gaps que é deixado. Então, por exemplo, isso aqui é um gap, né, dentro do índice aqui, ó. Ficou uma lacuna, um vazio, né? E não só alguns movimentos, por exemplo, aqui eu tenho um gap também. Não dá para ver muito bem aqui esse gap. Esse é um gap bem mais visível, né, dentro do mercado, mas são os gaps que geralmente aparecem. Então, o que são os gaps, tá? Os gaps, pessoal, ele basicamente, eu vou pegar aqui como exemplo, ele é a diferença entre o preço de fechamento de um candlestick para o preço de abertura. Então, ele pode ser, por exemplo, um gap de alta ou até mesmo um gap de baixa, né? O mercado abrindo numa situação mais crítica, como, por exemplo, aqui, fazendo um gap de baixa. Ele fechou num preço acima, o candlestick, e abriu já num preço mais abaixo, formando uma lacuna, um vazio. E na análise técnica clássica diz o seguinte, que os gaps eles tendem a ser fechados, mesmo que seja, por exemplo, apenas com sua sombra, né? Ou seja, o mercado ele fechou aqui nesse preço aqui apontado. No dia seguinte ele fez a sua abertura mais para baixo, mas você vê que durante o pregão ele foi lá, fechou o gap e voltou a cair, né? Então isso acontece muito nessas operações de gap. Então eu vou pegar aqui o livro da Barbara Rockefeller para a gente dar uma olhada sobre esses padrões de gaps que tem dentro dos gráficos. São padrões super interessantes para a gente estar observando no dia a dia, tá, pessoal? Porque é muito natural o mercado formar um gap, né? Então, vamos pegar aqui. Olha lá. Gap é uma das configurações de barras especiais mais importantes. Ela é uma descontinuação visível maior entre duas barras de preços em um gráfico. Como toda barra engloba todas as transações feitas durante um período específico, um gap marca a ausência de qualquer transação nos preços cobertos por ele. Nesta seção, forneço os indicadores para identificar os gaps e como usá-los, né? Então, é essa pausa, né? Então, o gap é um vazio. Nenhuma oferta é oferecida nos preços que o gap engloba. Verifique aí o gap, né? Só lembrando que aqui eu estou com o livro da Barbara Rockefeller ali, Análise Técnica para Leigos, tá? Então, vamos pegar aqui, né? Então, o gap, essa diferença que fica entre o preço, por exemplo, de fechamento e o preço de abertura, é formado um vazio gráfico. Então, vamos ver aqui quais são os gaps que ela traz para a gente, tá? Usando os gaps a seu favor. Os gaps serão, de fato, uma oportunidade maravilhosa de negociação se você puder diferenciar entre os gaps comuns dos incomuns. Na seção a seguir, descreva os principais tipos de gaps e como usá-los. Então, falta de oportunidade, gap comuns, é aquele que aparece do nada, por nenhuma razão em particular, e deve ser considerado
uma interferência. Os gaps comuns podem ocorrer nos preços com ou sem tendência, né? Se o preço estiver tendendo, ele falhará em mudar a tendência. Se o preço não estiver tendendo, falhará em iniciar uma tendência. Os gaps comuns geralmente são insignificantes. Isso é importante, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você olha aqui dentro do gráfico, você vê gaps assim que são gaps insignificantes, né? Então, por exemplo, isso aqui não é um gap insignificante. Isso aqui é um gap que a gente chama até, a gente vai definir ali um padrãozinho que forma até uma ilha, que formou aqui, no caso, um bebê abandonado. Mas existem alguns gaps, como, por exemplo, aqui, ó, é um gap comum, né? Foi de um dia para o outro, o mercado abriu com força, mas não mudou muito a situação dentro do mercado, não é que ele iniciou uma tendência de alta. Diferente desse gap aqui, ó, que já é um gap que iniciou uma tendência, tá? Esse daqui não iniciou nenhuma tendência, inclusive no dia seguinte também abriu com gap, mas depois voltou a cair. E aí, quando voltou a cair, também fez outro gap. Então, são gaps que foram sendo construídos ali de uma maneira comum. Diferente do próximo tipo de gap, que são os gaps de rompimento. Esse é um evento importante, porque quase sempre marca o início de uma nova tendência. Não apenas você obtém o gap e uma nova tendência, mas também uma mudança maior na aparência do gráfico, como uma ampliação do limite de transação diária de máximas e mínimas normais, um aumento na volatilidade diária e um volume muito mais alto. Todas essas mudanças ocorrem porque os gaps de rompimentos atraem novos operadores. Um gap de rompimento é voltado a eventos, geralmente, em alguma novidade sobre o título em si. Então, por exemplo, né? Aqui ele rompeu, por exemplo, essa resistência formando um gap, né? Então, não é uma localização muito interessante aí para se falar, mas ele rompeu aqui e foi embora fazendo um gap, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho um gap de rompimento. Tá? Então, o mercado ele acabou basicamente vindo para romper essa máxima e abriu em gap. Fez um gap de rompimento e foi embora. Tá? Se a gente olhar, né, esses gaps de rompimentos, eles marcam essa situação. Rompeu em gap e caiu com tudo, né, dentro do mercado. Então, são gaps que a gente diz aí os gaps de rompimento. Geralmente, eles vão romper alguma situação dentro do gráfico e vão andar em sua direção, tá? Então, são os gaps de rompimento. Bem interessante. A gente tem também, né, seguindo aqui, os gaps de rompimento. Então, tem os gaps de rompimentos para cima, que através de boas notícias cria esse gap e o mercado vai embora, e os gaps de rompimento para baixo, geralmente um pessimismo. Nós temos também os gaps de continuação, que são os gaps de fuga. Gaps de fuga ocorre após um título já estar se movendo em uma direção com tendência e surgem novidades que promovem a tendência existente. Então, basicamente, se o mercado já está, né, numa tendência, ou seja, o mercado já está em alta aqui, ó, por exemplo, tá? Ele já começou aqui nessa movimentação. E aí ele fez alguns gaps aqui, né? Então, pô, a gente pode dizer, pô, esses gaps de continuação aí, gaps de fuga, como ela está descrevendo para nós, né? Ele simplesmente está continuando uma movimentação que já começou há um tempo atrás, tá? Então, são os gaps de fuga dentro do mercado, como vocês viram ali no livro, os gaps de continuação. Aqui eu tenho um gap interessante aqui, ó. E esse é bacana, tá? Porque esse marcou bem o gap aí de fuga, né? Que ocorre após um título já estar se movendo em uma direção, né? Então, ali ficou bem interessante esse tipo de gap. E o próximo tipo de gap, que é o gap de exaustão, que ocorre no final de uma tendência, sinalizando que a festa acabou. Geralmente, esses gaps de exaustão, eles aparecem dentro do nosso gráfico depois que a tendência já foi, né? Então, a tendência já terminou. E aí o mercado faz um gap meio que de exaustão, né? Ou seja, acabou ali, o mercado já está revertendo, fazendo gaps de exaustão. Inclusive, tá? Muitas vezes, em padrões de reversão, vem aqueles padrões gráficos que a gente estudou nos padrões de candlesticks, como por exemplo aqui, ó, tá? Então, você tem um gapzinho para baixo, outro gapzinho para cima, formando
até uma exaustão do mercado. Recentemente, o índice aqui, ele formou um gap aqui, ó, que pode, de repente, gerar uma exaustão desse movimento, tá? Então, um gap de exaustão. Se você junta as peças, você pode ter o chamado ilhas de reversão. Ilhas de reversão, geralmente, ela é composta um gap para cima e outro gap para baixo, né? Formando aí até esse movimento de exaustão, como eu comentei aqui, ó, tá? Então, aqui, eu poderia até dizer, ó, tem um gap para baixo e teve um gap para cima dessa movimentação, né? Só que as ilhas em si, dentro do mercado, elas têm uma conotação um pouco maior no sentido de que preços ficam esquecidos dentro do gráfico, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplo disso, só para a gente colocar aqui para vocês. Um exemplo de uma ilha, talvez em ação seja mais comum, como, por exemplo, aqui a própria Vale. A Vale, naturalmente, ela tem muitas vezes essas características, porque ela é uma ação que costuma ter bastante gap. E como ela tem bastante gap, geralmente ela forma, por exemplo, essas ilhas, ó. Se você for olhar aqui, tá? Então, veja só, teve um gap de baixa aqui, então nenhuma negociação feita do fechamento até o outro dia, ó, aqui, tá? E aí depois aqui a abertura do outro dia para cá, ela ficou aqui alguns dias dentro dela e depois ela abriu de novo aqui, ó. Ela fechou esse candlestick, desculpa, fechou aqui e abriu depois aqui em cima. Então, se você for olhar, tá? Esse movimento aqui dela para baixo, ó, ele ficou vazio aqui, é tipo uma ilha. Isso aqui ficou ilhado aqui para baixo, porque ela voltou para cá para cima. Se você for ver, ó, unir aqui, ó, ela foi ali, fez uma ilha, depois voltou, como se aqui fosse um retorno normal, não precisaria ter ali para cima, formando uma ilha entre os gaps, né? Isso é bem comum de acontecer. São as ilhas de reversão, e é um padrão de reversão, tá? E lembrando que você já deve ter ouvido falar, né, que um gap deve ser fechado, né? Então, sempre que tem um gap dentro do mercado, com o tempo, naturalmente é esperado que esse gap seja fechado. A gente vê muito essa questão, por exemplo, no intraday. Tá? Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui nós estamos vendo esse dia aqui da Vale, ó. Não, vamos mais recente, não precisa ser tão longe. Vamos mais recente aqui na Vale, ó. Vamos pegar, então, um dia que o gap foi naturalmente fechado. Vamos pegar aqui, ó, tá? Nesse candlestick aqui, ó, tá? Então, ela abriu aqui no candle 238, que foi no dia 13. Vamos ao gráfico de 5 minutos, tá? Veja só, o fechamento do dia 12 estava aqui em cima, ó. Ela fechou aqui, ó, e abriu no gap de baixo. Naturalmente, ela veio e fechou o gap. Então, esses gaps, eles são muito usados, por exemplo, para day trade. Por que day trade? Porque, naturalmente, quando a gente está falando de day trade, né? Qual é a definição day trade, swing trade? Swing trade é quando você compra uma ação, ou mercado futuro, que seja, e você vai de um dia para o outro. Você dorme com o papel, ou comprado ou vendido. O day trade, você liquida a fatura no mesmo dia, né? Ou seja, você não vai ficar se estendendo muito. Então, o que o pessoal faz muitas vezes de day trade, né? Então, o mercado que está aqui, ó, ele fechou no dia 14 de dezembro. Ele fechou aqui embaixo, 73,40. No dia seguinte, ó, abriu no gap de alta, tem um vazio. Então, você vê que o gap naturalmente ali, ó, ele foi fechado, né? Então, ele veio e foi ali até o limite, né? Não fechado 100%, mas essa lacuna que ficou aqui principalmente, ela foi preenchida ao longo do pregão, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Aqui você também tem uma lacuna, ó. Tem um vazio dentro do gráfico, que naturalmente aqui ela foi tentando ali fazer o preenchimento, ó. Aqui também, ó. Aqui tem um gap, ó. Ela naturalmente foi preenchendo essa lacuna, tá? Aqui também, ó. Abriu fazendo o gap, ó. Ela veio, preencheu, fechou o gap. Muito comum isso em day trade. Então, o pessoal usa muito isso
para fazer operação de day trade, que é fechar o gap, né? Conhecido muitas vezes até como situação de trap dentro do mercado. Mas você vê, ó, abriu com gap de alta e o mercado veio e tendeu a fechar esse gap. Tá? Então, isso é muito comum na utilização do day trade. Então, pessoal, é importante aí ter mais ou menos aí essas indicações, esses gaps, para você saber ali, né, como operar no dia a dia dentro do mercado. Então, você tem os gaps de exaustão, que são gaps que ocorrem no final de uma tendência. Tá? O volume geralmente é baixo, o que se esgota é a notícia que impulsionou o título para cima em primeiro lugar e a energia dos primeiros compradores. Um gap de exaustão geralmente é seguido de uma reversão. Então, é quando já exauriu, tá? Então, o mercado estava seguindo uma tendência, por exemplo, aqui na Vale, ó, e voltou em gap, tá? Então, exauriu esse movimento fazendo esses gaps de exaustão dentro do mercado, tá? A gente viu na análise ali de candlesticks que você tem exaustão quando o mercado faz uma grande barra ali no topo, podendo ser exaustão, ou uma barra de ignição, que é o início de uma tendência. E os gaps, no caso de exaustão, que geralmente vão marcar fundo e até naquela sinalização de ilhas de reversão. E a gente tem, além desses gaps, né, nós temos ali também o gap de fuga, que seria aquele gap só continuando uma tendência, né? Então, aqui ela estava caindo, continuou caindo, fazendo fuga, gap de fuga, e você tem ali também os gaps de rompimento, que aí são gaps novos, que vão romper geralmente e iniciar uma nova tendência dentro dos preços. Então, por exemplo, aqui, ó, ela rompeu essa resistência, fazendo um gap de rompimento dentro do mercado, né? Como aqui também, ó, aqui é interessante, ó. Ela rompeu, fez um gap de rompimento, foi embora, tá? E os gaps comuns, que aí são gaps que podem aparecer assim de um dia para o outro, mas sem grandes sinalizações, ok? São os 4 tipos de gaps que a gente tem dentro do mercado, tá? Então, os gaps de rompimento, os gaps de continuação de fuga, gap de exaustão e os gaps comuns, ok? Esses gaps, então, pessoal, você vai usar muito para day trade e é bem legal isso, porque dá para você fazer aí um trade system em cima deles. E a gente tem, por exemplo, tem um trade system muito famoso que é o Fabuloso 4 ou contra o Fabuloso 4. Geralmente faz a utilização desses gaps. Ou, por exemplo, aquele mercado que abre já num ponto de exaustão e aí você coloca um envelope, que é um indicador, ou uma banda de Bollinger, e ela está fora da banda de Bollinger e entra para dentro da banda, né? Fazendo aquele fechou fora, fechou dentro na abertura do mercado. É um gap ali para ser fechado, tá? Então, o gap no day trade realmente ele é bem utilizado mesmo e a gente vai utilizar aí. Então, por isso que eu passei ele por aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, nos vemos aí na próxima aula. Não esqueçam de você deixar o seu like aqui, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho. E se conhece alguém aí que está querendo aprender mais sobre Bolsa de Valores, análise técnica, recomende esse vídeo para ele, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço a todos e até a próxima aula.